Então, hoje nós vamos falar de conexões internas. O que seriam essas conexões internas? Alguns médicos, neurologistas até, dizem que a gente tem dois cérebros, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Na verdade, a gente pode pegar essa massa, que pesa quase próximo de 1,5 kg, e pode dizer que essa massa tem duas divisões. O lado esquerdo, que é um lado lógico, e o lado direito, que é um lado criativo. O lado esquerdo, ele controla todo o lado direito do corpo. E o lado direito controla todo o lado esquerdo do corpo. O lado esquerdo do meu cérebro, ele é o lado lógico, ele é o digital. Sabe aquele interruptor de luz que você liga e desliga? Esse seria o lado esquerdo. Ele liga e desliga. Fala, mana, tudo bem? Ele liga e desliga. Então, esse seria o lado esquerdo do meu cérebro, que é o lado lógico, que é o lado da razão, que analisa os dados, que coloca tudo em ordem sequencial que aparece, que tem objetividade, que cuida de números e fórmulas. Seria aquele interruptor de luz que ele só tem duas posições, liga e desliga. É o sim ou não, é o 0 e 1 lá em informática. Então, esse é o lado esquerdo, que controla o lado direito, que não vive sem o hemisfério direito do cérebro. Não vive. Um não anula o outro. Pelo contrário, eles trabalham tanto independente como em conjuntos. O lado direito do meu cérebro, ele é um lado holístico, é um lado da intuição, o lado que é tudo aleatório, que pensa no possível e no impossível, que é subjetivo, que é o lado criativo. Esse é o lado direito. O hemisfério direito controla o lado esquerdo do meu cérebro. Enquanto o lado esquerdo do cérebro seria aquele interruptor de luz que você liga e desliga, o lado direito do meu cérebro seria aquele interruptor de luz, aquele que tem uma bolinha em que você vai aumentando, vai aumentando a luz, aumentando a luz, aumentando a luz, aumentando a luz, até um ponto. Aí você vai girando, vai diminuindo. Perceberam? Ele é o lado analógico, enquanto o lado esquerdo é o lado digital, o lado direito é o lado analógico. O lado direito do meu cérebro controla o lado esquerdo do meu corpo, e o lado esquerdo do meu cérebro controla o lado direito do meu corpo. Ora, e por que entender do cérebro e por que entender essas funções dele? Porque quando você trabalha com a hipnose, isso é muito importante, você trabalha no nível de inconsciente. Certas situações que ocorrem no teu nível de consciência, por vezes, alguns autores colocam que você estaria no estado de vigília, por exemplo. Oi, Angélica, tudo bem? Mas você trabalhando, então, com a mente, você vai ter que dividi-la e, basicamente, quando você estuda a hipnose, você vai dividir em consciente e inconsciente. É nesse inconsciente que pode ter algumas divisões colocadas por algumas escolas da psicologia ou da própria psiquiatria, que para nós não interessa aqui. O que interessa é que eu consigo acessar, passar essa faculdade crítica e acessar a hipnose em vários graus. Todo mundo, eu costumo dizer o seguinte, que hipnose não é tudo, é o início do tudo. Essa é uma frase do Dr. Alberto Lopes que eu acho fantástica. A hipnose, gente, como um processo para resignificar, para reformular, para trazer o que está escondido dentro de você no teu inconsciente, que às vezes te limita, é fantástica. Eu não digo que ela seria a única ferramenta, seria muita pretensão minha, mas ela é uma ferramenta que apoia outras ferramentas. A diferença é que ela é muito rápida. O resultado que ela traz é muito rápido. E é o interessante que, às vezes, você vai trabalhar um processo de hipnose com uma pessoa e ela está mais relutante ali. Aí você pode usar várias técnicas. Eu gosto de misturar a técnica da hipnose verbal e da não verbal. Já fiz hipnose verbal em algumas pessoas que simplesmente demoram um pouco mais para entrar no processo. Mas já fiz a hipnose verbal nessa mesma pessoa que em alguns segundos entrou.
Se você leva muito tempo para aquele cliente seu, para aquele paciente, que você pode chamar de paciente, entrar num processo de transe, é porque algo está sendo feito errado. Porque não deve demorar para colocar o indivíduo em transe. Até porque na própria anamnese que você faz, nessa leitura corporal que ele vai dizendo, você já consegue perceber, inclusive, se ele usa mais o lado esquerdo do cérebro ou mais o lado direito do cérebro. Existem ferramentas cientificamente comprovadas que demonstram qual é o seu uso do seu cérebro, se é mais o esquerdo ou se é mais o direito. Assim como existem exercícios para que você potencialize aquele lado do cérebro que você não usa muito. E são exercícios ridículos. Por exemplo, esse aqui é um exercício. Ó. Você sabia que isso aqui é um exercício? Olha, se eu sou destro, cada 10 pessoas, 9 são destros. Quer dizer que cada 10 pessoas, uma é canhota. Ora, se eu sou destro e eu começo a fazer coisas com a minha mão esquerda, por exemplo, eu começo a passar um batom com a minha mão esquerda e eu passo o batom com a mão direita. Eu não passo batom, hein, gente? A não ser que eu não tenho que filmar, tem que dar uma passada. Mas você que usa batom, independente do seu gosto ou não, você pega aquele batom e tem costume de passar com a mão direita. Ora, e você é destro? Se você passar com a mão esquerda, se você começar a passar com a mão esquerda, você está exercitando o teu lado direito do cérebro. Existem alguns exercícios que são muito práticos. Se você fazer movimentos contrários com os seus dedos, a gente fazia isso na escola. Você coloca teu braço esquerdo aqui, ó, tua mão esquerda aqui em cima da cabeça. Você é destro. E você faz assim, ó, tá vendo? Movimentos contrários. Você está treinando aquele lado direito. Se você faz assim, você está treinando o lado esquerdo. Então são exercícios muito simples. Subir a escada de costa, cuidado para não cair. Amarrar o tênis. Se você vai amarrar o tênis e dar o nó com a mão direita, faça com a mão esquerda. Alguns neurocientistas aconselham a gente fazer esse exercício de 50 a 60 minutos todo dia. Mas você pode ir fazendo todo dia como se fosse uma brincadeira. Isso é muito importante, porque quando você entra para o trato da hipnose na mente, a gente aprende que o nosso cérebro ele só trabalha no presente. Ele não faz a diferença no que é passado e futuro, ele só trabalha no presente. Ele também não sabe a diferença do que é real e imaginário. Por isso que quando você faz uma amputação de um braço, ele continua doendo. Porque ele sente, essa dor é muito forte, muito intensa. Tanto é que o professor Fábio Puentes, há 27 anos, faz um trabalho no Hospital das Clínicas para tirar a dor na sessão de amputados. Justamente isso. Porque ele ainda sente, ele ainda está mandando aquela informação ali. Ou seja, lá na sua mente, o braço ainda existe. E isso é tão fantástico, porque quando você chega num nível da mente do indivíduo, e aqui eu estava falando um pouquinho ali atrás, quando você faz a hipnose pela primeira vez na pessoa, tá, por mais que aquela pessoa seja um parente seu, por mais que seja um amigo de anos, a confiança tem que existir entre o subconsciente dela e teu subconsciente. Ora, quando eu vou trabalhar aqui, e aqui eu vou usar tanto inconsciente como subconsciente, sem entrar em detalhes, de uma maneira como se fossem sinônimos, para a hipnose apenas para esse vídeo aqui. Então, quando o teu subconsciente começa a conversar com essa pessoa, na segunda vez é mais rápido. Há clientes que simplesmente quando eu cumprimento, pego na mão, ele já cai num transe profundo. Tem clientes que simplesmente eu falo assim, oi, pum, e a pessoa cai num transe profundo. E eram clientes que eram pacientes, né? Pacientes. Você pode chamar de pacientes. Eram pacientes que alguns demoraram um processo para conhecer. Por isso que é interessante você sempre armar no primeiro momento aquela consulta que você está tendo com aquela primeira pessoa, você criar a anamnese, você fazer a leitura corporal, você ir criando aquele rapport, você se cercando de sustentáculos para ter um bom resultado lá na frente. Então, quando você vai lá para a mente e você vai nesse estado da mente, que tem os níveis que a gente não é o momento de falar aqui, esses níveis, você consegue, então, fazer com que tua mente reaja a situações que ela já passou.
Uma pessoa que tinha o braço esquerdo amputado, ela consegue ir lá na mente e sentir novamente o braço dela, sentir pegando alguma coisa. Você pode até fazer um processo, porque a hipnose eu costumo dizer que são 3 coisas básicas. É amor, porque você está cuidando de um ser humano, é o querer e é a imaginação. Se você tem amor envolvido, se você tem o querer envolvido, se você tem imaginação, o processo vai ser fantástico. E olha que interessante, faça um teste aí na sua casa. Você pega, coloca os 2 pés assim, paralelo, e você aponta o teu dedo aqui. E fica olhando para a ponta do teu dedo. Aí você vai indo e vai acompanhando o teu dedo. Vai acompanhando o teu dedo, vai acompanhando o teu dedo, vai acompanhando o teu dedo, e vê até onde vai. Aqui eu não vou porque você não vai bater na estante, mas vai acompanhando. Aí você vai até uma posição. E muitas vezes, quando a gente pergunta para as pessoas por que ela foi até aquela posição, ela diz assim, porque eu não consigo mais. É automático. A maioria diz porque eu não consigo mais. Ou seja, está mostrando algo que é limitante, está trazendo uma crença limitante. E o nosso cérebro é muito interessante, é muito inteligente. Agora, esse mesmo exercício, você fecha os olhos, abaixa os braços, fecha os olhos. E imagina que você está olhando para a ponta do seu dedo na frente de você. Agora vai girando esse teu dedo, vai girando, 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 girando. Isso, vai girando, vai girando, girando, girando. Vai imaginando até onde você consegue. Tudo bem? Agora volta. Agora abre os olhos, aponta o dedo e vai. Veja que você vai passar da distância que você estava no primeiro momento. E essas crenças limitantes, elas são tão interessantes, porque quando você vê uma criança de 4 anos tocando guitarra, tocando bateria, você fala, nossa, ele é um gênio. Não é questão de gênio, é que ele não consegue ter um não, ele não consegue entender que tem limites. Ele ainda vai aprender aquilo que não deveria aprender, que são os limites colocados tanto pelos pais, pela sociedade, pela escola e por ele mesmo, pelos seus traumas emocionais. Ora, você imagina então, se eu poderia usar a hipnose para uma pessoa que sofreu AVC, um acidente vascular cerebral. Ora, imagina que uma pessoa sofreu um AVC e paralisou o braço esquerdo dela. É lógico que esse AVC foi dado no lado direito. Então paralisou o lado esquerdo dela, paralisou o braço dela está paralisado. Aí, no processo... Olá, Heron, tudo bem? Aí, num processo de hipnose, você faz essa pessoa colocar ela em transe e essa pessoa começa a imaginar, diante dos comandos que você vai dando, que ela está pegando o braço dela, que ela está levantando o braço dela, que ela está pegando um copo, que ela está tomando água. Tudo bem, Antônio? Como é que está você? Sumido! Aí ele vai pegando esse copo d'água e vai tomando tal. Olha, gente, temos inúmeros artigos científicos mostrando que a hipnose como ferramenta nesse processo do AVC, a recuperação dos indivíduos chega a atingir, em alguns casos, 70% mais rápido do que no procedimento normal. Não estou dizendo que deve se abandonar o procedimento normal. Pelo contrário, tem que ter a fisioterapia junto, tem que ter, se houver situações nutricionais junto, o médico junto, tudo junto. Você pega e agrega a hipnose, traz a hipnose como uma ferramenta de apoio. E o resultado é fantástico. Então, aquele indivíduo, quando você usa a hipnose, essa hipnose vai mexer nas ligações neurocognitivas que vão mexer nesse comportamento. Qual é o comportamento que está paralisado do braço esquerdo? Mas lá na minha mente, eu não sei a diferença do real e imaginário. Então, quando eu falo para ele mexer o braço, ele mexe. E é tão fantástico isso, que às vezes eu dou palestra e coloco um copo com água pequenininho assim. Bem pequenininho, aqueles pequenininhos de cafezinho, sabe? E eu chego para a pessoa e falo assim, olha, você vai ficar com sede e esse copo tem 10 toneladas. 1, 2, 3, pode voltar. Como é que você está? Você está se sentindo bem? Tudo legal? E eu já coloquei algumas informações. A pessoa fala assim, não, estou muito bem, estou com sede. Pode tomar esse copo com água. Ela não consegue, com as 2 mãos, levantar o copo com água desse tamanhinho. Já peguei cara bem bombadão que não conseguia levantar um peso de 1 quilinho, um peso de papelão. Mas olha que interessante, o inverso também é verdadeiro. Quer dizer que eu posso fazer com que
aquela pessoa levante um peso maior do que ela suporte. E aí tem que ter a responsabilidade para ela não se machucar. Já fiz isso também com um colega meu que treina na academia, coloquei ele lá e coloquei um peso 20% maior. No primeiro momento eu falei assim para ele, por que você não coloca um peso maior? A resposta foi, eu não consigo. Gente, esse não consigo, deixa eu só desligar aqui, esse não consigo já colocou uma limitação, ok? Então você tem que tomar um cuidado também no processo de hipnose quando você usa certas palavras. Por exemplo, você pode fazer um exercício na sua casa. Você senta em algum lugar, puxa o ar bem suavemente e vai limpando a mente. Vai puxando o ar e vai limpando a mente. Todo barulho à sua volta, vai imaginando que vai te relaxando cada vez mais. E aí, vamos supor que você queira emagrecer. Você está se sentindo gordo, tá, querendo emagrecer. Aí você vai fazendo isso e vai dizendo para você, meu corpo está muito bem. Eu estou com o meu corpo como eu sempre quis. Eu como aquilo que é suficiente para mim. E vai dando esses comandos. Nunca fale assim, ó, eu vou perder 10 quilos. Eu vou perder 15 quilos. Porque a palavra perder, ela significa punição, castigo. Principalmente essas duas situações. Então, por isso que algumas pessoas têm dificuldade em perder peso. Elas vão na academia, começam a conversar com você e falam assim, nossa, eu preciso perder 10 quilos. Porque a palavra perder na neurolinguística significa castigo. Por isso que ela tem uma grande dificuldade de perder esse peso, de emagrecer, porque ela está sempre batendo na palavra perder. Você não tem amigos ou colegas que falam assim, nossa, eu fui na academia, estou correndo 28 quilômetros, estou levantando 300 quilos na perna, eu vou todo dia na academia, todo dia, e não consigo emagrecer. Perceberam isso? As limitações? Eu não consigo emagrecer. Traz fracasso para você. Eu não consigo é fracasso na PNL, na neurolinguística. Eu tenho que perder. O perder é punição, é castigo. Então, muito cuidado com isso. Não use essas palavras. Você vai ver se você tiver um processo de emagrecimento. Se você tirar essas palavras, você vai ver que o resultado em 2, 3 dias é diferente. Muda mesmo. E quando a gente ensina, então, a fazer a auto-hipnose, inclusive para as pessoas emagrecerem, tanto a gente pode colocar o balão hipnótico nela. Por que o balão hipnótico às vezes não dá certo? Por um motivo, a pessoa desiste no meio do caminho. Oi, Nayara, tudo bem? A pessoa desiste no meio do caminho, ou ela começa a usar essas palavras. Eu coloquei um balão hipnótico e eu preciso perder 10 quilos. Pronto. Não vai funcionar. Duvido que funcione. Não funciona. Porque você está usando a palavra perder é punição, é castigo. Ateli, tudo bem? Então, muito cuidado com isso. Quer fazer um processo de emagrecimento, faz esse processo de auto-hipnose. Já ensinei isso para muita gente, funciona. Mas não use a palavra perder. É aquela pessoa que chega na academia e fala assim, nossa, eu preciso perder. Pronto. Não, ela vai ficar 3 horas, não vai perder nada. Inclusive faz ela voltar aos alimentos que podem ajudar ela a repor tudo aquilo que ela perdeu. Então nunca fale não consigo emagrecer, nunca fale perder. Então essas conexões internas em que eu tenho que entender um pouco da neurociência, como trabalho o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, é justamente o que me dá apoio na hipnose de fazer esse trabalho no sentido de qualquer tratamento, seja desde uma simples fobia, uma resignificação de condutas. E olha que interessante, a hipnose, ela faz explodir, ela faz a mudança física, ela faz a mudança química, ela faz a mudança emocional e faz a mudança psicológica. E ela faz isso já é comprovado, não sei o que estou falando, são os artigos científicos que estão aí, para quem quiser duvidar e ler, basta ler, ela faz isso de maneira rápida mesmo. Então essas conexões internas em que são criadas entre o lado direito do cérebro, o lado esquerdo do cérebro, onde a minha mente vai buscar essas informações, é de uma maneira fantástica. Então lembre-se,
É possível treinar um outro lado do meu cérebro que não é muito usado? Sim. E é possível também a hipnose trazer essas informações e resignificar, reformular e trazer mudanças, seja na parte física, seja na parte química, psicológica ou emocional. Ficou bem claro? Toda terça-feira, 1h30, a gente fala de PNL, toda quarta-feira, 1h30, a gente fala de hipnose e toda quinta-feira a gente fala de tarô. Acho que amanhã são arquétipos e arcanos que a gente vai falar. E na próxima semana estaremos aqui também nesse mesmo horário falando novamente de hipnose. E aí a gente vai trazer algumas informações, já trazendo para você o que seria uma regressão na hipnose, como é que funciona isso, se existe, se não existe, se dá resultado. Até que na continuidade dos nossos vídeos a gente vai trazer para você também um pouquinho de hipnose não verbal, o qual eu sou apaixonado, acho extremamente eficiente e poderoso. Uso muito hipnose não verbal quando eu vou em alguma festa, em algum lugar, e as pessoas falam assim, esse aqui é o Rudman, ele hipnotiza as pessoas. Aí vem aquela pessoa assim, eu não acredito, ninguém me hipnotiza. Aí eu uso hipnose não verbal porque é muito rápido. Beijo para vocês, se cuidem, até amanhã para quem vai acompanhar a nossa live sobre tarô. A Nayara tá falando assim, regressão, adoro esse tema, é fantástico esse tema, e aqui a gente vai trazer para você, quando a gente for falar do vídeo, tanto a regressão de idade, como regressão de vidas passadas, e não vai ficar na discussão se existe, se não existe. Há um grupo de cientistas que diz que existe, outros que diz que não existe, para nós interessa. O que interessa para nós não é ficar debatendo se existe, se não existe, é o resultado, é o resultado. Lembre-se, hipnose dá certo porque você tem que ter amor, você tem que querer e imaginação. Mas antes de tudo, amor. Jung fala uma coisa muito interessante. Jung não, o Milton Erickson, ele fala algo interessante. Ele diz assim, ó. Se você tratar duas pessoas iguais, uma for maltratada. Isso eu acho fantástico do Milton Erickson. Mas Jung fala, ou Jung, né? Fala algo interessante, que você pode dominar as teorias todas, conhecer de todas as técnicas, mas ao falar com uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E é assim que a gente tem que ser quando fala com as pessoas. Tem que ser uma alma humana, tem que entender que você não sabe tudo. Como Platão já falava, prefiro a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Então, até amanhã.